Pois bem, vamos ver aqui se entramos ao vivo, com som e imagem. Sempre faço os testes antes, para que a gente não tenha problema. Vamos ver aqui. Tudo bem. Costuma haver sempre um atraso aqui na entrada. Vamos lá. O YouTube com os seus anúncios. Parece que sim, parece que estamos aqui. Muito bem, estamos ao vivo. Muito boa tarde, meus caros e minhas caras. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma live do canal Doni Correia, uma teia de ideias. Este canal conduzido por mim, sim, seu anfitrião, Doni Correia, mestre e doutor em Estética e História da Arte, professor universitário, membro da Associação Brasileira dos Críticos de Cinema, a Abracine, e da Associação Brasileira dos Críticos de Arte, a ABCA. Este canal, como eu sempre digo, é feito junto com vocês para que a gente possa discutir assuntos relacionados à arte e à estética, né? A filosofia da arte e ao cinema, mas sem deixar de lado, claro, todas as outras epistemologias que permeiam estes assuntos tão fascinantes, né, para o nosso conhecimento, para interpretarmos o mundo. E por falar em interpretar o mundo, hoje o tema é essencialmente filosófico, não é? Se você é novo ou nova por aqui, já vai logo deixando o seu joinha no nosso vídeo, inscreva-se no canal, badalhe a sineta para receber as notificações e compartilhe bastante, comente também, porque assim o YouTube vai entendendo que o nosso trabalho é relevante e vai expandindo, né? Recomendando a mais pessoas, assim a gente aumenta esse rol de teiudos e teiudas, como eu sempre digo, para que a gente faça essa surdidura maravilhosa que é esta teia de ideias. E se vocês quiserem e puderem, também pode nos apoiar financeiramente, mandando o seu superchat, mandando o valeu, ou também usando a nossa chave Pix, que está aí na sua tela para nos ajudar diretamente. Assim a gente vai revertendo todo o auxílio em favor das melhoras do canal. Se não puder, não quiser, não tem problema. Só o fato de vocês se inscreverem no canal, que é gratuito, já nos ajuda muito. Deixar o joinha também ajuda bastante, porque é esse o parâmetro que o algoritmo usa para medir como estamos na rede e pode então sugerir o nosso trabalho para mais pessoas. Eu já vou dando boa tarde aqui para Neuza Santos, né, que está dando boa tarde, professor Doni. Muito boa tarde. Hoje nós vamos novamente aqui com um Domingo é Freud, esse quadro que eu criei para que a gente usasse o domingo aí, que costuma ser um dia meio xoxo, né? Meio tristonho, para poder trazer algumas informações e alguns assuntos interessantes aqui para o nosso debate sobre arte, sobre estética, sobre cinema. E hoje, justamente no Domingo é Freud, nós vamos conversar sobre filosofia e arte, né? Hoje, talvez o assunto seja um pouco abstrato, nós vamos exercitar o nosso poder de abstração aí a partir da filosofia fenomenológica. Vamos falar sobre fenomenologia, né? Esse ramo da filosofia que eu, vez por outra, trago aqui para vocês. Sou um grande entusiasta da fenomenologia. Aqui nas playlists do canal, vocês podem encontrar, principalmente na playlist de estética e na playlist Semana de Arte, né? Semana de Estilo, melhor dizendo, que é uma playlist que eu criei em que eu falo de alguns movimentos artísticos de vanguarda e entre eles eu abordo a questão de Paul Cézanne,
a partir do autor sobre o qual falaremos hoje aqui, que é Maurice Merleau-Ponty, e seu seminal ensaio para o entendimento da filosofia da arte, principalmente na contemporaneidade, que é O Olho e o Espírito, né? Esse aqui é uma edição de O Olho e o Espírito que também traz o ensaio A Dúvida de Cézanne, né? Que é um ensaio, A Dúvida de Cézanne é um ensaio sobre o qual eu tratei justamente no vídeo da Semana de Estilo, já faz um tempo, né? E eu coloquei aqui na playlist Domingo é Freud, numa retransmissão, então vocês podem ver quando eu falo sobre esse ensaio de Maurice Merleau-Ponty e a sua fenomenologia. Bom, como eu disse, hoje a gente vai tratar de questões bastante abstratas a respeito do ser e do mundo, não é? A fenomenologia, esse ramo da filosofia contemporânea que surge a partir dos estudos de Husserl, né? O filósofo alemão, que na virada do século XIX para o XX, vai justamente falar sobre essas questões que ele vai denominar de fenomenológicas. Ou seja, a fenomenologia, na verdade, ela nasce como uma vertente aí da filosofia para tentar reinterpretar ou reestudar a questão da ontologia, ou seja, da origem do ser e das coisas, né? Enquanto a filosofia, vamos chamar de tradicional, e mesmo dentro da contemporaneidade, né, vai tratar as questões do ser e do ente, ou seja, do homem e das coisas, né? As coisas, em filosofia, chamamos de coisa tudo aquilo que é palpável, visível, audível, enfim, né? O mundo diante de nós, e o ser é o homem, é o sujeito. Então, enquanto a filosofia, antes da fenomenologia, tenta entender a relação do homem com o seu mundo de uma maneira binária, ou seja, bipartida, né? Homem de um lado e mundo de outro, a fenomenologia vai procurar compreender o homem imbricado, ou seja, colocado entre as coisas do mundo, né? Então, é uma outra maneira de compreender a ontologia, ou seja, a origem de tudo. No limite, o que a fenomenologia vai dizer é que nós não entendemos o mundo a partir do contato com alguma coisa, mas na relação direta com essas coisas. Ser e mundo são uma coisa só. E isso é muito interessante porque a fenomenologia, então, ela quase que vira um ramo auxiliar ali, né? Quer dizer, paralelo à própria filosofia, né? Ao longo das décadas seguintes, aí no século XX, a fenomenologia vai evoluir para uma maneira outra de ver o mundo e de entender o sujeito diante do objeto. No limite, sujeito e objeto são a mesma coisa, estão imbricadas, existe uma relação quiasmática, né? Entre o ser e o mundo. Temos aqui, ó, a Nê Santana dando boa tarde, muito boa tarde, ela que sempre está com a gente, e Aristóteles Berino dando boa tarde também, muito obrigado, sempre pessoas aí que seguem o nosso trabalho, seguem o canal de uma maneira bastante interessante. E o Maurice Merleau-Ponty, então, ele vai ser um profundo seguidor aí das ideias de Husserl, né? No sentido de que ele vai trazer para a contemporaneidade mais próxima essas noções a respeito do que é essa imbricação que existe entre nós e o mundo que compreendemos ou que se apresenta diante de nós, né? O que a fenomenologia vai dizer é que as coisas elas são mutáveis na medida em que estão subordinadas a uma percepção. Não à toa, o trabalho mais importante de Maurice Merleau-Ponty, creio eu, né, dos seus escritos todos, que a gente vai falar um pouco aqui mais para o final, dar umas dicas de leitura sobre Maurice Merleau-Ponty, a percepção, na verdade, ela é mutável, né? Cada um percebe o mundo de acordo com as suas experiências. Então, uma coisa nunca vai ser a mesma coisa para todos, né? Assim como eu não serei a mesma coisa para o outro, e o outro não será a mesma coisa para mim do que é para outros, né? Então, existe por isso que eu falei, né? Hoje vamos fazer exercícios de abstração. Existem aí algumas variáveis
que vão justamente determinar a maneira como nós nos relacionamos com as coisas e com os outros, na medida em que estamos também subordinados à nossa percepção, aos nossos sentidos. O Maurice Merleau-Ponty ele tinha profundo apreço pela questão da anatomia humana, do corpo. Ele estuda em fenomenologia da percepção o corpo mesmo, né, como entidade física palpável, como se fosse um equipamento. É o que ele vai chamar de, ele costuma dizer em seus escritos que nós somos uma consciência encarnada num corpo dotado de motricidade. Ou seja, nós temos um espírito no sentido filosófico, que é a consciência, que está encarnada, está depositada momentaneamente dentro de um equipamento, né, que é o corpo físico, e que o corpo físico é dotado de motricidade, ou seja, ele se move, ele consegue tocar as coisas, ele consegue se tocar, ele consegue perceber o mundo e se perceber ao mesmo tempo. Portanto, como Maurice Merleau-Ponty vai dizer depois, nós habitamos o mundo, né, por confusão, ou seja, quando ele diz confusão, ele está dizendo, ele não está usando o termo pejorativamente, né, ele está dizendo que nós estamos colocados dentro do mundo e o mundo está em nós e diante de nós, né? Aqui nós temos também, né, mais gente chegando, ó, o Gurs está dizendo boa tarde, professor Doni, muito boa tarde, obrigado. Conheci semana passada seu canal e comecei a seguir. Que bom, compartilhe com mais pessoas que podem conhecer o nosso trabalho, que pode ser novo para muita gente, e assim a gente vai aumentando aqui, como eu disse, né, a nossa urdidura desta teia maravilhosa com mais teiudos e teiudas. Muito bem. O Olho e o Espírito é o último ensaio que Maurice Merleau-Ponty vai escrever em vida, né? Inclusive, essa edição, né, que é da Cossack Naif, né, que é uma edição bastante interessante, a minha já está bem surrada, porque foi um texto muito importante que eu utilizei durante o meu mestrado e o meu doutorado em Estética e História da Arte, e meus professores incentivavam muito que nós lêssemos Maurice Merleau-Ponty para fazer as interpretações e os aportes teóricos a respeito daquilo que nós estávamos pesquisando. Portanto, essa edição foi bastante interessante eu adquiri-la no formato físico, né? Porque está toda anotada, toda rabiscada, né? Toda cheia de glosas, vamos colocar assim, né? Que são aquelas anotações ao lado da nossa leitura. E vocês podem também ler O Olho e o Espírito no link que eu deixei aqui embaixo na descrição do vídeo, né? Em formato PDF, porque daí vocês podem tomar contato com o texto integral. Trata-se, na verdade, como eu falei, né, do último ensaio que o Maurice Merleau-Ponty escreveu em vida, porque o Merleau-Ponty ele morreu muito jovem, morreu com 53 anos, 52, 53, ele nasceu em 1908 e morreu em 61, em 3 de maio de 1961. Morreu prematuramente, né? Deixou muita coisa ainda por fazer, que foi publicada depois, sobretudo com a organização de quem escreve o prefácio de O Olho e o Espírito nessa edição da Cossack Naif, que é o Claude Lefort, que foi aluno do Maurice Merleau-Ponty, e depois da morte de Merleau-Ponty, os alunos, na verdade, aqueles mais próximos e que conheciam o trabalho dele de uma maneira mais íntima, acabaram organizando trabalhos que não se concluíram. Então, o que o Claude Lefort vai dizer aqui na introdução, no prefácio que ele escreve a essa edição, é que Merleau-Ponty havia recebido um convite, né, de André Chastel, né, que era editor da revista Art de France, né, a Arte da França, encomendou para ele, no verão de 1960, um artigo para a revista a respeito da fenomenologia em relação à arte, em relação às artes visuais, principalmente a pintura, né, de maneira bem específica. E o Maurice Merleau-Ponty, naquele momento, estava trabalhando em O Visível e o Invisível, que é uma obra que saiu, depois eu vou falar aqui, como eu disse no final, a respeito dessas obras mais importantes, que eu considero mais importantes para entender o pensamento merleau-pontiano a partir da arte, ou para compreender melhor a arte, né? E ele escreveu esse livro, esse ensaio, então, né, O Olho e o Espírito,
ali na primavera, aliás, no verão de 1960, mas seria o último verão dele, ele faleceria ali na próxima primavera, né, em maio do ano seguinte, 1961. E o que o Lefort vai dizer aqui é que, junto com a edição de O Olho e o Espírito, nós temos justamente a Dúvida de Cézanne, que é um ensaio que o Merleau-Ponty havia escrito já em 1945, na época de Fenomenologia da Percepção, mas veio a sair só depois, né? Então, esses dois textos, né, O Olho e o Espírito e a Dúvida de Cézanne, surgem como uma espécie de díptico, né, como uma espécie de dupla, para compreender o pensamento merleau-pontiano voltado, nesse caso, não só para a filosofia, mas especificamente para a questão da arte, né? Quero puxar aqui algumas coisas que o Lefort fala aqui nessa introdução, né? Por exemplo, ele vai puxar aqui uma menção às próprias palavras de Maurice Merleau-Ponty, quando diz o seguinte, ó: um corpo humano está aí quando, entre vidente e visível, entre tocante e tocado, entre um olho e outro, entre a mão e a mão, se produz uma espécie de recruzamento, ou seja, né, essa relação de via de mão dupla entre o ser e o objeto, entre o ser e o ente, entre a coisa percebida e aquele que a percebe, né? Quando se acende a faísca do senciente sensível, ou seja, né, a chave para compreender a filosofia merleau-pontiana é a gente introjetar essa noção de que Merleau-Ponty percebe o ser como objeto e sujeito ao mesmo tempo, né? Sujeito e objeto, melhor dizendo. Ou seja, né, um corpo humano está aí quando entre vidente e visível, ou seja, eu como ser consigo ver e sou visto. E, além de tudo, ainda me vejo, né? Porque vejo minhas mãos, vejo o meu corpo, vejo o meu próprio rosto, seja refletido no espelho, seja de soslaio, quando olho para a ponta do meu nariz, não é? Então, a grande beleza, a grande maravilha da filosofia merleau-pontiana é ele perceber que nós, enquanto seres, estamos no mundo percebendo e sendo percebido por outros e por nós mesmos ao mesmo tempo. Por isso que existe essa relação de recruzamento, como ele vai dizer aqui, né? Quando as coisas elas vão e voltam ao mesmo tempo. Por isso que eu disse, hoje a gente vai brincar de abstração, né? Vamos tentar fazer um exercício aí de pensamento abstrato, pensamento complexo, né? Eu ainda quero vir aqui trazer para vocês algumas coisas sobre a questão da filosofia complexa, do pensamento complexo, segundo Edgar Morin, que está ligado, né, de uma forma bastante interessante com essa fenomenologia merleau-pontiana. E se vocês querem ver a aplicação dessa filosofia bastante abstrata na questão mais concreta, vocês podem ler, por exemplo, um autor que eu já tratei aqui também, que é o coreano, mas alemão também, né, porque vive há muito tempo na Alemanha e é professor em Berlim, que é o Byung-Chul Han. Byung-Chul Han talvez é um dos contemporâneos que interpreta o mundo, né, e essa variedade de questões que temos hoje no mundo da pós-modernidade, como é chamado, né? Ele escreveu livros como A Sociedade do Cansaço, né? A Crise de Eros, enfim. O Byung-Chul Han é um merleau-pontiano que aplica essa filosofia da percepção, essa fenomenologia da percepção às coisas mais concretas. Então, fica um pouco mais claro para a gente poder, inclusive, compreender a noção teórica dessas questões, né? O Lefort ainda diz aqui, ó, adivinhamos, para além do deslumbramento, que a arte do pintor lhe proporciona esse espírito, esse primeiro, melhor dizendo, esse primeiro deslumbramento que nasce do simples fato de vermos, de sentirmos e de surgirmos nós mesmos aí, do fato desse duplo encontro do mundo e do corpo, na origem de todo saber e que excede o concebível. Olha que coisa bonita, né? O que o Lefort já está
alertando o leitor aqui que vai adentrar o olho e o espírito, é que a obra de arte, uma pintura nesse caso, né, que é o foco principal da visão merleau-pontiana aqui, é que diante de um quadro, nós não vemos somente aquilo que está retratado de maneira figurativa, mais ou menos figurativa, né? Nós não vemos a representação de algo diretamente, mas nós vemos o próprio espírito do pintor e o ato da pintura. Então, quando nós olhamos um quadro, nós estamos participando de maneira fenomenológica da existência do outro, ou seja, da existência do pintor por meio de uma imagem, mas tudo aquilo que está por trás da imagem, que é impalpável, que é abstrato, como eu falei, é o que vai determinar essa relação fenomenológica, né? E ele diz ainda aqui, ó, a meditação sobre o corpo, a visão, a pintura, conserva o vestígio dos olhares, dos gestos de um homem vivo e do espaço que eles atravessam e que os anima. Ou seja, quando nós vemos um quadro, nós estamos olhando para um ser. E um ser que, embora não exista mais fisicamente, ele existe nessa relação de mão dupla, quiasmática, né, recruzada entre mim, que está diante de um quadro, e aquilo que está representado, e para além daquilo que está representado, na existência fugidia de outro ser, que é o pintor. É coisa bela, né? É uma forma de você olhar o mundo, né? Eu tive um professor que hoje é um grande amigo, mas um professor que trabalha com Merleau-Ponty na sua clínica, né? Porque ele é psicanalista. Então, ele leva a fenomenologia também para a sua clínica, muito me ensinou sobre Merleau-Ponty, e ele costumava dizer em sala de aula que uma vez que você entende brevemente, ainda, né, que de repasse, assim, né, uma coisa minimamente superficial, mas consistente, que dê para você compreender o que é a fenomenologia merleau-pontiana, a vida se torna um inferno, porque você descobre que você só existe completamente, claro, né, em relação ao outro. Né? Eu só existo em relação àquilo que as pessoas veem quando me enxergam, quando tomam contato comigo, e eu só existo em relação aos outros e às coisas. Isso se torna um inferno, porque no limite não existe uma autonomia completa do ser. Eu me vejo, eu me toco, mas eu só completo essa existência a partir do momento que eu toco o mundo e os outros, né? Então é muito bonito isso. Lefort também vai dizer o seguinte, ó, sabemos que Merleau-Ponty extraiu em parte da leitura de Husserl, né, como eu falei, a convicção de que todos os problemas da filosofia devem ser submetidos novamente ao exame da percepção. Claro, né? Porque dessa maneira fica muito mais, eu não vou dizer fácil, mas fica muito mais interessante esse exame, esse escrutínio da filosofia, da pergunta filosófica principal, né? O que somos, o que sou, o que é o mundo, né? Essas perguntas básicas que, na verdade, abrem portais aí para respostas muitas vezes extremamente complexas e longe de fecharem questão, né? Mas a fenomenologia ela parte dessa questão original, né? Quer dizer, o que sou eu em relação a esse mundo que se apresenta diante de mim? Eu não posso compartimentar, né, os estudos da percepção a partir de um sujeito e de um objeto. Na verdade, eu preciso olhar para sujeito e objeto como se fossem uma entidade só, em que ora estão sujeitos e ora estão objetos, né? E aí a gente entra nesse ensaio. Obviamente que eu não vou esgotar, né, aqui o estudo de O Olho e o Espírito, porque é um ensaio, ele não é nem longo, tá, gente? Ele é um ensaio curto, dividido em 5 partes, né? Sendo que as partes 2 e 3, a parte 4 também é um pouco longa, mas a 2 e 3 são as partes mais longas, mais exaustivas no sentido, né, dessa excursão pelo estudo da fenomenologia. Mas eu não quero, nem pretendo, né, esgotar esse ensaio
numa live que tem aí, né, sei lá, entre 40 minutos, 50 minutos e uma hora e pouquinho, como eu sempre faço aos domingos, porque não daria, né? Eu não daria conta de trazer tudo que o Merleau-Ponty está falando aqui. Então, eu selecionei. Obviamente que se vocês quiserem se animarem, né? Eu gostaria até, inclusive, de montar um curso, né? Para oferecer a vocês sobre o olho e o espírito e a questão da estética, né? Da percepção, porque a estética, grossíssimo modo, é o estudo da percepção da arte, das coisas, né? Quando nós olhamos uma obra de arte, a impressão que aquilo nos causa é a estética, mas obviamente que a estética ela tem um leque abrangente muito grande aí para a gente explorar estética, que é outro ramo da filosofia que ganha autonomia com o tempo, né? Assim como a fenomenologia. Então, o que eu quero é elencar alguns pontos principais aqui dessa primeira e segunda partes do ensaio, que eu acho que é interessante para introduzi-los nessas questões que eu trago, né, em relação à percepção, ao estudo da percepção da arte, né? E olha que interessante como o Merleau-Ponty vai abrir o ensaio O Olho e o Espírito. Bom, primeiro que ele usa aqui uma citação do Jacques Gasquet, né? Que era o Jacques Gasquet era um crítico de arte, um poeta que viveu exatamente aquele período entre meados do século XIX e início do século XX, onde todas as artes modernas, as escolas modernistas de arte estão se consolidando, e principalmente na França, o impressionismo, né? Então, o Gasquet, que foi muito próximo a Paul Cézanne, inclusive tem um retrato dele pintado por Paul Cézanne, diz o seguinte, ó: o que tento lhe traduzir é mais misterioso, se enreda nas raízes mesmas do ser, na fonte impalpável das sensações. É uma citação do Jacques Gasquet, do livro Cézanne, né, que é uma espécie de testamento assim do Cézanne que o Gasquet escreveu ali, se não me engano, já no final dos anos 10 do século XIX, né? Um pouco depois da morte do Cézanne. Cézanne acho que morre em 1906, né? Então ele escreve logo após isso. E aí, o Merleau-Ponty vai abrir o ensaio dizendo o seguinte, ó: isso é muito interessante o que ele fala, é muito legal, né? A ciência manipula as coisas e renuncia a habitá-las. Guardem essa frase, né? Eu vou ler um pouquinho mais aqui, depois eu vou esmiuçar isso que o Merleau-Ponty está dizendo. Então, a ciência manipula as coisas e renuncia a habitá-las. Estabelece nos modelos internos dela, ou seja, da ciência, né? E operando sobre esses índices ou variáveis as transformações permitidas por sua definição, só de longe em longe se confronta com o mundo real. Ela sempre foi esse pensamento admiravelmente ativo, engenhoso, desenvolto, esse parti pris, ou seja, né, essa opinião formulada a priori, antes, né, das coisas, de tratar todo ser como objeto geral. Isto, ao mesmo tempo, como se ele nada fosse para nós e estivesse, no entanto, predestinado aos nossos artifícios. O que é que o Merleau-Ponty está querendo dizer nesse primeiro parágrafo que abre, né, o olho e o espírito? É muito interessante como Merleau-Ponty vai olhar para a ciência como algo que é legítimo, mas, ao mesmo tempo, não dá conta nem de longe de explicar o ser e as coisas. Quando ele diz a ciência manipula as coisas e renuncia a habitá-las, é o seguinte: as ciências que a gente tem ali, né, na modernidade da filosofia, ali a partir de Descartes, né, essa separação muito forte que existe entre o que é científico e o que é metafísico, vamos colocar assim. Então, aquilo que é possível ser verificado, experimentado, colocado num tubo de ensaio, colocado num laboratório, verificado exaustivamente como algo palpável, estudado e das quais tiraremos conclusões, e a metafísica, que é um pensamento de ordem abstrata, que é uma visão de ordem abstrata que vai satisfazer aos anseios de uma filosofia moderna.
Ora, o que o Merleau-Ponty diz é que a ciência existe para fazer essa separação e, ao mesmo tempo, renuncia a estar nessas coisas, nesses objetos, nesses estudos. Então, a ciência olha as coisas de cima, separa tudo, mas não habita exatamente as coisas, né? Não olha como se fosse algo intocável, olha como se fosse algo menosprezado até, porque a ciência então separa, faz a qualificação, classifica, estuda e não dá o devido status à coisa, que é a questão da existência em si mesmo. É como se fosse algo para se olhar dentro de uma jaula, no zoológico, né, para admirar de longe. Então, a ciência tem essa espécie de separação com as coisas, né? E aí ele vai dizer assim, ó, pensar é ensaiar, operar, transformar sobre a única reserva de um controle experimental em que intervêm apenas fenômenos altamente trabalhados, os quais nossos aparelhos antes produzem do que registram, ou seja, a ciência vai olhar justamente para esses fenômenos, para aquilo que acontece de maneira fenomenológica, aquilo que surge diante, né, a questão que surge diante de um cientista, mas fenômenos altamente trabalhados, né, os quais nossos aparelhos antes produzem do que registram. Ou seja, o Merleau-Ponty está dizendo, a gente tem que olhar como que esses fenômenos se dão, e não o que eles querem necessariamente dizer. A ciência, nesse caso, então, tem esse problema de distanciamento que, para Merleau-Ponty, seria prejudicial, né? Outra coisa que Merleau-Ponty vai dizer aqui nessa primeira parte, né? Olá, dizer que o mundo é, por definição nominal, o objeto X de nossas operações é levar ao absoluto a situação de conhecimento do cientista, como se tudo que existiu ou existe jamais tivesse existido, senão para entrar no laboratório. Olha que interessante, né? Parece, para o cientista, o que o Merleau-Ponty está dizendo é que, para um cientista, parece que as coisas foram feitas para serem, eu não vou dizer meramente, mas para serem estudadas, para serem decifradas. E uma vez decifrado, não existe mais o mesmo interesse por aquela coisa. Quando, na realidade, a decifração de um objeto significa decifrar a si próprio diante desse objeto, nessa relação que ele chama de recruzamento, né? Ele usa o termo recruzamento, como eu falei ali anteriormente. Uma coisa que ele diz aqui, que eu acho bastante interessante citar também, ó, é preciso que o pensamento de ciência, pensamento de sobrevoo, pensamento do objeto em geral, ou seja, sobrevoo porque a ciência fica ali pairando sobre as coisas, né? Não mergulha, não entra nas coisas. Então, pensamento de sobrevoo, né? Que é um termo merleau-pontiano bastante caro a quem estuda a fenomenologia dele. Então, ó, é preciso que o pensamento de ciência torne a se colocar num A de haver, né? Ele coloca entre aspas aqui o A de haver. Que a ciência esteja, que a ciência exista nas coisas, e não apenas fique ali sobrevoando. Torne a se colocar num A prévio, né? Na paisagem, no solo do mundo sensível e do mundo trabalhado, tais como são em nossas vidas, em nossa vida, por nosso corpo. Não esse corpo possível que é lícito afirmar ser uma máquina de informações, ou seja, não no corpo físico, como eu falei, né, uma máquina de informações que tem motricidade, né? Mas esse corpo atual que chamo de meu, ou seja, onde a minha consciência está encarnada neste momento. Não vamos entrar em questões religiosas aqui, claro, né? Porque Merleau-Ponty está sendo filósofo, não um religioso, quando ele fala que esse corpo atual que chamo de meu, a sentinela que posta silenciosamente sobre minha palavra e sobre meus atos, né? Então, a consciência que se manifesta e se expressa a partir desta instalação neste corpo, né? Nesse corpo físico. É preciso que com meu corpo despertem os corpos associados, os outros,
que não são meus congêneres, como diz a zoologia, mas que me frequentam, que frequento, com os quais frequento o único ser atual presente, como animal nenhum frequentou os de sua espécie, seu território e seu meio. Olha que lindo isso, né? Então, o meu corpo, ele frequenta o corpo de outras pessoas, na medida em que somos consciências que travamos esse contato quiasmático dentro de um determinado sistema, que é o mundo percebido. E ele diz que eu percebo isso como nenhum animal percebeu, porque eu sou dotado de racionalidade. Eu tenho essa noção do que sou e do que enxergo, do que está diante de mim e do outro, né? Coisa que outros animais não têm a capacidade de fazer. Eles vivem como seres autônomos de determinada espécie e eles não têm esse discernimento para compreender a sua relação com o mundo. Então, essa é a grande... esse é o que há de fantástico, né? No que Merleau-Ponty vai dizer. Então, ele vai fazer primeiro essa excursão pela questão da percepção do mundo, justamente para poder entrar na questão da arte, como percebemos a arte, né? E ele diz, ora, a arte, e especialmente a pintura, portanto, né, como eu falei, um ensaio que está muito mais voltado, nesse caso, para a pintura dentro do universo imenso que é a arte, abeberam-se nesse lençol de sentido bruto, do qual o ativismo nada quer saber. Eu já vou falar um pouco sobre essa questão do ativismo aqui, né? Que ele fala, vou definir para vocês. São mesmas as únicas a fazê-lo com toda a inocência. Ao escritor, ao filósofo, pede-se conselho ou opinião, não se admite que mantenha o mundo em suspenso. Quer-se que tomem posição. Eles não podem declinar as responsabilidades do homem que fala. A música, inversamente, está muito aquém do mundo, muito para antes, né? Muito antecipado, e do designável, para figurar outra coisa senão époras, ou seja, projeções geométricas, né? Uma especulação aqui nesse caso, do ser, seu fluxo e seu refluxo, seu crescimento, suas explosões, seus turbilhões. O pintor é o único a ter direito de olhar sobre todas as coisas, sem nenhum dever de apreciação, de julgamento, né? Disse que diante dele a palavra de ordem do conhecimento e da ação perdem virtude. O que ele está dizendo é que o pintor, nesse caso, ele não tem necessariamente obrigação de se colocar diante de algo de maneira opinativa. Ele não, como ele fala aqui no começo, né? O ativismo, né? O sentido bruto do qual o ativismo nada quer saber, né? Essa posição sobre determinado dogma, opinião política ou opinião pessoal. O pintor, ele é aquele que, como no caso da ciência, também vai olhar para tudo, né? Como ele fala, o pintor é o único a ter direito de olhar sobre todas as coisas sem nenhum dever de apreciação. Só que a ciência quer fazer apreciação, né? Faz esse sobrevoo sobre as coisas e classifica as coisas. O pintor não. Ele paira de maneira livre para enxergar o todo, sem que haja dogmatismo, sem que haja um ativismo, como ele está falando aqui, né? E mais adiante, ele vai iniciar a segunda parte do ensaio. A primeira parte é bem curtinha, né? Uma coisa bastante introdutória. Na segunda parte, que é a parte que eu quero falar um pouco mais, o Merleau-Ponty vai abrir dizendo o seguinte, o pintor emprega seu corpo, diz Valéry, né? Paul Valéry. E, de fato, não se percebe como um espírito poderia pintar. Ou seja, um espírito, uma consciência, sem a dotação do corpo físico, que tem motricidade, não poderia se expressar, né? É oferecendo o seu corpo ao mundo que o pintor transforma o mundo em pintura. Olha que coisa linda, né? Já que o pintor, ele é uma consciência, entre outras consciências, que só consegue se expressar a partir de um corpo que se expressa, né, como os outros corpos, ele emprega o seu corpo para poder dar vazão
a sua transcendência por meio da arte, né? Então, por isso, é oferecendo o seu corpo ao mundo que o pintor transforma o mundo em pintura. Por quê? Porque já que ele está no mundo, ele vai trazer essa bagagem perceptiva, né? Essa relação quiasmática com o mundo, por meio do seu corpo para a sua obra de arte. Para compreender essas transubstanciações, transformações, né? É preciso reencontrar o corpo operante e atual, aquele que não é uma porção do espaço, um feixe de funções que é um trançado de visão e de movimento. Então, a tarefa do pintor é se utilizar do corpo físico palpável para encontrar novamente aquilo que é da ordem abstrata da existência, a consciência. O pintor, então, se utiliza de um movimento motor, um movimento concreto, para expressar aquilo que está na inconcretude de uma metafísica fenomenológica, né? Porque ele vai dizer uma coisa muito interessante aqui, que eu acho que é a chave da filosofia merleau-pontiana e que ele explora bastante aqui em Fenomenologia da Percepção. Diz ele o seguinte, ó, o enigma consiste em meu corpo ser ao mesmo tempo vidente e visível, ou seja, eu vejo e sou visto ao mesmo tempo. Ele, o meu corpo, né, que olha todas as coisas, pode também se olhar, claro, a gente também pode nos perceber, né? Eu estou num corpo que percebe e se percebe. Pode também se olhar e reconhecer no que vê, então, o outro lado do seu poder vidente. Ele se vê vidente, ele se toca tocante, ou seja, quando eu toco o meu corpo, eu estou tocando e estou sendo tocado ao mesmo tempo, né? Tem até aquela brincadeira, se você coloca a sua mão sobre o seu braço, a sensação do toque está no braço ou está na mão, né? É um enigma que pode parecer bobo, mas é a chave da filosofia merleau-pontiana, né? Ele se vê vidente, ele se toca tocante, é visível e sensível para si mesmo. É um si, não por transparência, como o pensamento. O pensamento ele tem um poder de opacidade, né? De transparência, porque ele é fugidio, ele não tem forma, aquilo que pensamos, né? Que só pensa, seja o que for, assimilando-o, constituindo, transformando em pensamento. Mas um si por confusão. Olha lá, o corpo é um si por confusão, por narcisismo, ou seja, por se olhar, por se ver, né? O narcisismo aqui usado num termo que não é patológico, mas é um termo necessário para explicar esse fenômeno da percepção. Inerência daquele que vê ao que ele vê, daquele que toca ao que ele toca, do senciente ao sentido. É aquilo que eu disse, né? Sempre brinco com os meus alunos quando vou falar sobre fenomenologia da percepção. Se a gente pega nossas duas mãos aqui, né, e faz esse gesto, né, a gente não vai conseguir definir exatamente se o que estamos sentindo em relação ao toque é da mão direita sobre a esquerda ou da esquerda sobre a direita. Existe um entremeio aí que é justamente esse fenômeno da percepção que é abstrato, mas ao mesmo tempo tem a ver com a concretude de um corpo físico. Tá difícil, gente? Tá estourando a cabeça aí, tá explodindo a tampa da cabeça? É assim que é bom, porque é dessa maneira que a gente constrói o conhecimento, né? Duvidando das coisas, se perguntando sobre as coisas. E Merleau-Ponty talvez é um dos que mais fez isso a partir dessa relação fenomenológica do mundo, né? Quero ler mais um trecho aqui, ó. Visível e móvel, olha que lindo isso. Visível e móvel, meu corpo conta-se entre as coisas. Eu estou no meio das coisas, né? Não estou não há distanciamento entre mim e aquilo que vejo, entre mim e aquilo que toco. Meu corpo conta-se entre as coisas, é uma delas, está preso no tecido do mundo. Vocês entenderam agora por que esse canal chama uma teia de ideias? Porque essa teia é o tecido do mundo. Aliás, né, eu já vou reforçando aqui. Inscrevam-se no canal, compartilhem, porque aqui a gente, né, estuda de maneira bastante densa as coisas do mundo, as coisas da arte,
de maneira a despertar, de fato, o conhecimento. Aliás, se você está assistindo a esta live na TV 247, na condição de gravado, venha aqui ao canal, né, uma teia de ideias, e se inscreva, torne-se um teiudo e uma teiuda, né? Meu corpo conta-se entre as coisas, é uma delas, está preso no tecido do mundo, e sua coesão é de uma coisa só, né? Ou seja, esse tecido do mundo forma uma coisa, né? Eu e as coisas, eu e os objetos, eu e os outros seres. Mas dado que se move, mas dado que vê e se move, ele mantém as coisas em círculo ao seu redor. Elas são um anexo, um prolongamento dele mesmo. Estão incrustados em sua carne, fazem parte de sua definição plena, e o mundo é feito do mesmo estofo e do mesmo corpo, né? Então, existe uma integração entre o ser e o mundo, e isso, para a pintura, é muito importante, porque, como ele falou, né, o pintor emprega seu corpo, já que eu estou, né, nesse estofo do mundo, na condição de um elemento desse tecido, ao pintar, nesse caso, eu estou traduzindo uma fração deste mundo que é uma coisa só, né? Tem uma outra parte aqui, ó. Isso é muito interessante. Ora, uma vez dado esse estranho sistema de trocas, né, entre mim e o mundo percebido, uma vez dado esse estranho sistema de trocas, todos os problemas da pintura aí se encontram, né? Aquilo que eu falei. Eles ilustram o enigma do corpo e ela os justifica, ou então a pintura vai justificar o enigma do corpo. Quando nós olhamos uma obra de Jackson Pollock, por exemplo, que a nós pode parecer jorros expressivos de tinta e de cores numa tela, a gente precisa olhar para o Jackson Pollock quando ele está pintando, né? Aqui no YouTube tem muitas dessas imagens. Pollock colocava aquelas telas imensas no chão e fazia do ato de pintar o ato performático, não era simplesmente né, uma forma de falar, não é desmerecendo, mas não se tratava de usar o pincel e as linhas sinuosas e retas com a excelência da mão que pinta, mas o próprio ato da pintura se torna a pintura na medida em que Pollock era performático. Ele colocava ali nas suas obras, né, ele imbuía aquela obra que no final se materializava como uma grande tela, mas tudo aquilo que está por trás dessa criação já é o ato da pintura, já é o ato da existência, já é a relação do pintor nesse tecido do mundo, né, com as coisas. Tem uma coisa muito interessante aqui que eu queria falar justamente, deixa eu ver se eu encontro aqui, que ele vai dizer que o corpo, só um minuto, o visível no sentido profano, não tá mais para cá. Já que as coisas e meu corpo são feitos do mesmo estofo, cumpre que sua visão se produza de alguma maneira nelas, né? Então, já que somos a mesma coisa, o que eu vejo é aquilo que está no mundo, né? Ou ainda que a visibilidade manifesta delas se acompanhe nele de uma visibilidade secreta. A natureza está no interior, diz Cézanne. Maurice Merleau-Ponty era muito apreciador de Cézanne, né? Não à toa escreveu, né, o ensaio A Dúvida de Cézanne. Olha aqui, ó, os animais pintados sobre a parede da Gruta de Lascaux, aquele animal pintado na pintura rupestre, né, pintado pelos nossos ancestrais paleolíticos até. Não estão ali, então, os animais, né, na caverna de Lascaux, não estão ali como fenda ou dilatação do calcário. Não são impressões numa pedra, simplesmente, né? Tampouco estão alhures, ou seja, para além disso. Um pouco à frente, um pouco atrás, sustentados por sua massa, da qual habilmente se servem eles, irradiam em torno dela, sem jamais romperem sua imperceptível amarra.
eu teria muita dificuldade de dizer onde está o quadro que olho, pois não olho como se olha uma coisa, não o fixo em seu lugar. Meu olhar vagueia nele como nos nimbos do ser, vejo segundo ele, ou com ele mais do que o vejo. Olha só, vamos lá então, né? Para a gente fazer uma amarração dessas primeiras duas partes aqui do ensaio, que eu terei o maior prazer em trazer mais comentários a respeito das outras partes. Se vocês gostarem, compartilharem com bastante gente, comentarem aí e convencerem as pessoas a virem se tornar teiudos e teiudas na minha teia de ideia. O que ele está dizendo é que os animais pintados na caverna de Lascaux não são apenas impressões no calcário, né? O próprio Arnold Hauser, que é um historiador da arte, filósofo fantástico, né? História social da arte e da literatura, vai dizer que o pensamento mágico que existiam nessas pinturas é o que explica para a gente qual era o sentido delas. O homem paleolítico, quando desenhava um bisão na parede da caverna, ele não desenhava para fazer simplesmente uma retratação, ou ele não desenhava aquilo para representar simplesmente o animal que ele viu lá fora no dia anterior. Ele estava empreendendo um ato ritualístico que consistia na própria captura do animal. Desenhar aquele animal na parede da caverna significava já ter este animal capturado, como se houvesse uma alma desse animal a ser capturada antes da própria física do animal, a fisicalidade do animal. Né? Isso é uma coisa que vai se perdendo justamente por conta da ciência. O pensamento mágico vai se diluindo e se transformando em outra coisa, em algo fora da existência cotidiana, por conta da ciência, na medida em que a gente começa a perceber relações racionais entre as coisas, né? Então, não é porque eu vou desenhar um animal no fundo da caverna que necessariamente no dia seguinte esse animal vai estar lá pronto, me esperando. A gente começa a fazer essa separação entre o pensamento mágico e o pragmatismo da ciência. E o que o Maurice Merleau-Ponty está dizendo aqui para a gente é que, na verdade, esse pensamento mágico ele ainda se conserva, na medida em que o pintor, quando emprega seu corpo para fazer uma obra, ele está trazendo novamente essa carga impalpável da consciência que não tem forma fora de um corpo motor, né, dotado de motricidade. Ele traz isso novamente a uma forma visível, e nós, enquanto espectadores, quando olhamos para essa obra, para esse quadro, nesse caso, nós estamos empregando o nosso corpo para fazer uma ligação simbiótica com o corpo operante do pintor a partir do que ele criou, e assim nós nos reconhecemos, ou não, né? Mas se nos toca é porque, de alguma forma, nós reconhecemos o nosso lugar nesse tecido que ele disse aqui, que é a imbricação entre as coisas e os seres. Uau, hein, gente? Quanta coisa! É maravilhoso, né? Estudar Maurice Merleau-Ponty. Como eu falei, eu ainda quero falar um pouco mais sobre o olho e o espírito em outros programas, mas para vocês, se gostaram, né, dessa filosofia merleau-pontiana, já vou ler, inclusive, os comentários de vocês aqui e dar umas dicas para vocês, né? Mas eu quero recomendar algumas leituras aqui sobre Maurice Merleau-Ponty, aliás, de obras de Maurice Merleau-Ponty. E se vocês gostaram do tema fenomenologia, mas não conhecem absolutamente nada, Doni, não sei nada de fenomenologia, né? Gostei do que você trouxe aqui, fiquei interessado em ir um pouco mais a fundo nessas questões fenomenológicas, mas por onde eu começo, né? Eu vou ter que ler o Husserl, eu vou ter que ler o Hegel, Fenomenologia do Espírito e tal. É interessante, claro. Mas se você não sabe nada de fenomenologia e nada de Maurice Merleau-Ponty, eu recomendo que comecem por este livrinho aqui, ó, Conversas 1948. Ele é super pequenininho, ele tem o quê? Quantas páginas? Nossa, ele não chega a 100 páginas, ele tem 76 páginas de texto, né? Que é uma coletânea de ensaios que o Maurice Merleau-Ponty escreveu para ler no rádio, né? Ele participava de um programa de rádio nos anos 40, na França,
e ele escreveu para que toda semana ele fosse lá falar um pouco sobre questões introdutórias a respeito da fenomenologia, né? Então era algo exatamente bastante introdutório. Esse livro aqui é para quem não sabe absolutamente nada de fenomenologia e da percepção. Ele vai então fazer essa introdução em textos bem brevíssimos, né? Assim, são textos de 3, 4 páginas no máximo, posto de uma maneira bem didática, bem interessante. Aí a gente tem, é claro, né, a grande obra dele, que é a Fenomenologia da Percepção. Esse livro aqui eu recomendo que quem tem interesse leia, mas já leia depois que vocês tiverem assimilado bem algumas questões básicas sobre fenomenologia, porque senão vai ser um texto completamente inacessível. Porque o Maurice Merleau-Ponty, em Fenomenologia da Percepção, ele chega inclusive a falar sobre a questão do corpo como ser anatômico. Ele fala da fisiologia do corpo, ele fala da constituição do corpo, antes de partir para uma apreciação filosófica a respeito deste corpo. Então, essa obra, que é de 1945, é a obra principal de Maurice Merleau-Ponty. Também temos, né, a natureza. E aí a natureza faz um par bem interessante com o visível e o invisível. Deixa eu segurar direito aqui para vocês verem. Esses dois livros, né, a natureza é, na verdade, uma compilação de anotações esparsas que o Merleau-Ponty deixou e que ele não chegou a concluir, porque, como eu falei, morreu precocemente, aos 53 anos de idade, né? Então, aqui em A Natureza, ele vai fazer, obviamente, um estudo sobre o que é o ente, né? O que são as coisas, o que é a natureza das coisas, mas ele não deixou completo, né? Então, o que os alunos dele mais próximos e que conheciam a fundo o pensamento merleau-pontiano fizeram foi reunir aqui alguns escritos esparsos que não estavam terminados e que serviram quase como anotações para algo que viria a ser desenvolvido. Então é um livro que ele é um pouco árido, ele é um pouco difícil, ele é um pouco complexo, né, para se compreender. Por isso que eu digo, né, deixa para ler a natureza mais para frente um pouco, né? E o visível e o invisível, o Maurice Merleau-Ponty estava trabalhando nesse livro quando escreveu O Olho e o Espírito e faleceu antes de concluir. Então, o que esses alunos, né, entre ele e o Claude Lefort, que eu falei, fizeram foi pegar aquilo que já estava escrito e completar, né, vamos dizer assim, de alguma forma, completar com esboços do que o Maurice Merleau-Ponty havia escrito para concluir o livro, mas o livro não foi concluído. O Visível e o Invisível, gente, esse é uma pedrada, tá? Esse aqui é um livro que eu me debruço sobre ele há muito tempo já, mas eu não me atrevo a abordá-lo antes de ter a mínima segurança daquilo que eu vou falar, porque é a filosofia merleau-pontiana, né, na sua essência, né? Então é um livro bem denso, é um livro bem difícil. Mas, por outro lado, Conversas 1948 é aquele feito para você ler enquanto você está no ônibus, enquanto está em casa, vai tranquilo, não tem maiores prejuízos, mas leiam, porque senão, se vocês forem encarar alguma coisa de fôlego do Merleau-Ponty antes, vai ficar aquela impressão de obtusidade que faz com que a gente se afaste, né, de obras importantes. É como na época do ensino fundamental e ensino médio, a professora manda ler Machado de Assis assim a seco, sem fazer uma introdução e mostrar a beleza do que Machado de Assis escreve e a forma maravilhosa como ele expressa sentimentos humanos e comportamentos humanos, a gente fica com raiva porque não é introduzido da maneira correta. Então, quer se introduzir a obra merleau-pontiana, está aqui, Conversas 1948. Vamos dar uma olhada aqui no que vocês estão falando, que eu vi que vocês participaram bastante aqui. Nós tínhamos parado aqui, ó, a Michele Santos Nascimento está sempre aqui com a gente, está dando boa tarde a todos. Muito obrigado, Michele, que não falta nenhuma, né?
Neuza Santos, ó, monte sim, professor, eu assistirei às suas aulas. Pois é, eu tenho vontade de montar um curso mais completo sobre o olho e o espírito, inclusive para a gente poder colocar obras de arte em estudo aqui e ver como o Merleau-Ponty, na verdade, experimentar essa fórmula fenomenológica criada por Merleau-Ponty no senso abstrato de maneira concreta, né? E tá aqui, ó. Mas isso não é intrínseco ao método científico? Eu acho que aqui a Neuza está perguntando a respeito dessa questão da observação, da catalogação. Sim, eu diria que é intrínseco ao método científico. E aí a crítica que o Merleau-Ponty coloca ao próprio método científico, ao cientificismo. Ele não nega o cientificismo. O que ele está dizendo é que as ciências manipulam as coisas, então é preciso haver um outro método que entre nessas coisas, que adentre essas coisas, né? Então, no sentido de uma complementação, vamos colocar assim, né? Também tivemos aqui, ó, Cláudia Anísio dando boa tarde, muito obrigado pela sua presença. Simone Oliveira dizendo oi, Doni, né? Gurs está dizendo aqui, né? O tema é interessantíssimo. Doni, obrigado. Eu amo muito, né? Falar sobre fenomenologia, acho maravilhoso. Valdirene também está colocando uma carinha apaixonada pelo assunto aqui. Muito obrigado. Eu quero saber sobre a dúvida de Cezanne. Tem um curso, não, desculpa, tem um vídeo aqui, se vocês colocarem, eu vou colocar depois para vocês aqui na descrição do vídeo, o link direto para esse vídeo que eu fiz aqui no Domingo é Freud e que já estava lá em Semana de Estilo, em que eu falo mais sobre essas questões da fenomenologia e abordo diretamente a dúvida de Cezanne, lendo inclusive alguns trechos, tal, né? Como eu falei aqui. Gurs está falando assim, ó, o corpo é uma ferramenta e uma interface para trocar, aprender e apreender tudo que é abstrato e não converter, traduzir e transformar essa descoberta em algo mais denso e possível de ser visível. E então converter, né? Eu li errado, né? E então converter. Exatamente, né? É isso que o Merleau-Ponty vai dizer que e ao fazer esse processo aqui que você comenta, né, que é traduzir, transformar essa descoberta em algo mais denso e possível de ser visível, o corpo está fazendo esse exercício de recursividade, né, que o Edgar Morin vai chamar de recursivo, vai se remeter de volta, vai estabelecer uma relação quiasmática, uma relação de mão dupla entre as coisas, né, e o corpo, os órgãos e os sentidos, né, está dizendo aqui, aos órgãos do sentido. Michele está dizendo aqui, ó, essa identificação pode ser tanto positiva quanto negativa. Exemplo, quando uma obra subversiva é odiada pelos ditos conservadores, não será uma identificação por algo que está reprimido neles? Bom, é muito interessante a sua questão, Michele, porque sim, a gente já entra aí nas relações que existem entre a psicologia e a arte, né? No primeiro momento, o que o Merleau-Ponty está colocando aqui é aquilo que se dá de imediato, sem o julgamento, né? Mas, depois desse dar a ver, né, desse dar-se ao mundo e o mundo dar a perceber a nós, existe, então, o julgamento, o crivo do julgamento a partir da psicologia humana. E sim, né, aquilo que normalmente está reprimido, aquilo que está recalcado no sentido psicanalítico e não no sentido popularesco da palavra recalque, vem à tona a partir de um incômodo. Não à toa, os nazistas criaram a tal da arte degenerada, né, que eles pegavam tudo que era arte moderna, principalmente expressionismo, dadaísmo e surrealismo, e davam isso para a população como exemplos de arte degenerada. Na verdade, a degeneração estava no próprio espírito, no interno, né, da psicologia dessas pessoas que comungavam da ideia nazista, porque foram, de alguma forma, estimulados a partir daquelas obras de arte que eles vão condenar. E isso a gente viu acontecer aqui no nosso país. Inclusive, aqui na playlist de estética, eu falo bastante num vídeo que eu fiz logo depois daquilo que aconteceu em 8 de janeiro de 2022, em Brasília, dando essa perspectiva da arte degenerada, ou seja, aquilo que
repele, né, o oprimido, né? O oprimido olha para a obra e se sente repelido porque ele não quer deixar aquela repressão se transformar em catarse a partir daquilo que ele está vendo. Essa relação com o mundo, então, ela fica, né, num interdito, vamos dizer assim, que é justamente essa repressão alimentada por uma obra transgressora. Né? Espero ter respondido a contento a sua questão aqui, né? Curso está falando assim, ó, se você puder fazer mais vídeos sobre esse tema, Merleau-Ponty, e destrinchá-lo, vai ser muito interessante. Prometo, né? Já faz tempo que as pessoas estão me escrevendo, estão pedindo, sempre que eu posto aqui um vídeo sobre Merleau-Ponty, o pessoal fala, traz mais. Então, eu pretendo, sim, trazer mais assuntos relacionados à fenomenologia para a gente poder compreender não só a arte, mas também a própria existência. Como eu falei, fenomenologia é algo que se estuda quando nós estudamos psicanálise, psicologia analítica, ou a psicologia de uma forma mais abrangente. A fenomenologia também está ali aplicada à psicologia, porque, como vocês viram, é uma forma de enxergar essa relação do ser e do seu mundo, né? Eu era estranho porque amava Machado desde os 13 anos. O Machado de Assis, né? É óbvio que não de se odiar, pelo contrário, é um escritor maravilhoso e, sim, né, muitos de nós descobrem esses grandes autores brasileiros que às vezes são alvo de preconceito por conta da má apresentação, né, da forma ruim como são apresentados a nós na escola, mas se nós temos essa curiosidade e vamos por conta própria, nós vamos entender por que são tão renomados e reputados, né? Porque Machado de Assis, você quer entender como era, né, o ser e seu tempo no século XIX, começo do século XX, precisamos ler Machado de Assis, porque está tudo ali, né? A psicologia humana, as relações sociais, né? As relações políticas, estão tudo ali. E Neuza está dizendo obrigado, professor, e com este comentário dela, eu aproveito para dizer obrigado a vocês também que estiveram aqui comigo ao longo desta hora, conversando sobre um assunto que pode parecer bastante maçante às vezes, mas quando a gente começa a colocar em perspectiva diante de nós mesmos e aplicá-los ao mundo como conhecemos, acaba se tornando fascinante, porque parece que a gente começa a gente pega o mundo como se fosse aquele cubo mágico, né, de cores, e começa a organizá-lo nas cores de cada face desse cubo, e as coisas se tornam um pouco mais legíveis para a gente continuar existindo e para a gente continuar interagindo, sobretudo. Agradeço muito, então, e quero que vocês compartilhem bastante esse vídeo se gostaram. Se estão vendo este vídeo na condição de gravado, como eu disse, na TV 247, venham ao meu canal e se inscrevam. Vamos aumentar esta grande urdidura, esse tecido, como diz Merleau-Ponty, que é a nossa teia de ideias, com mais teiudos e teiudas. Vejo vocês na próxima semana. Um grande beijo, uma grande semana. Tchau, tchau.